Meus amigos, nessa manhã eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que nós já conversamos, né? Nós conversamos no sábado, no culto da juventude, né? Na Wave, a respeito de direção, a respeito de destino, a respeito de norte. Eu quero conversar sobre isso com você nessa manhã, né? Eu quero colocar uma palavra de Deus no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus, amém? Para isso, nós vamos ler um texto que está em João, o capítulo 14, o versículo número 6. Veja o que está escrito em João, o capítulo 14, o verso de número 6. Pretendo ser bem breve nessa manhã. Veja bem o que está escrito. João 14, o versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá em João 14, o versículo de número 6. Então, meus amigos, vamos entender aqui o que está acontecendo nessa situação. No começo do capítulo 14, Jesus ele fala para os seus discípulos, ele alerta os seus discípulos que ele estaria indo para a casa do Pai. Ele fala o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, ou seja, não agite o seu coração, não fique ansioso, não fique preocupado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai existe muitas moradas. Então, Jesus ele está dizendo uma coisa: olha, eu estou indo para a casa do Pai, mas não fique preocupado, não fique ansioso, não fique agitado, não fique temeroso, não fique desconfortável, não fique com medo. Não se preocupe. Eu estou indo para um lugar que é a casa de Deus, a casa do Pai, mas eu estou preparando para você também morada. Eu estou preparando para você aposentos. Na casa do meu Pai existem muitos aposentos, muitas moradas. Então não precisa ficar preocupado, porque o mesmo lugar que eu estou indo, você também vai. Então Jesus ele está dizendo isso para os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele está apontando o que, gente? Ele está apontando um destino. Amém? Jesus está apontando um destino. E qual é o destino que Jesus está apontando? A casa de Deus, a morada celeste. Esse é o destino que Jesus está apontando. Jesus não está falando nada além disso. Está dizendo o seguinte: olha, existe um destino para qual eu estou indo, que eu estou caminhando. E esse destino que eu vou é o mesmo destino que vocês estão indo também, que é para a casa de Deus, que é para a casa do Pai. Ok? Então Jesus ele fala a respeito desse destino. Mas além dele falar a respeito desse destino, ele mostra o caminho de chegar nesse lugar. Os discípulos falam o seguinte: beleza, Senhor, você está indo para a casa do Pai, ok? Você está indo para lá, mas como que a gente vai chegar nesse lugar? Como que a gente também vai acessar esse lugar? E aí Jesus ele dá a resposta. Meus amigos, nós sabemos muito bem que quando você não precisa ser crente para poder falar isso e para poder saber disso. Existem pessoas que, né, quando perdem um ente querido, sempre falam o seguinte: fulano está no céu. Fulano está no céu. Por quê? Porque identifica o céu como a casa de Deus. Sim ou não? Independente da pessoa, se ela é crente, se ela não é crente, né, após uma perda, sempre a gente ouve a mesma coisa. Se a pessoa foi boa, se ela foi ruim, não interessa. A gente sempre ouve: a gente crê que ela está no céu, né? Então, mesmo se você não é crente, você já sabe qual é o seu destino. Aonde que você tem que ir, para onde você está indo, que é para o céu, que é para a casa do Pai. A gente identifica o céu como casa do Pai, tanto que a gente ora: Pai nosso que estás no céu. Ou então a gente ensina as nossas crianças, né, a orarem Papai do céu, porque a gente crê que o céu é a nossa morada, é o nosso destino. Então os discípulos já identificaram o destino, mas aí eles perguntaram para Jesus: ok, mas qual é o caminho que leva a esse destino? E aqui Jesus ele responde que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus ele está falando que ele é o caminho, gente, não significa que você tem que sair pisando em Jesus, não é isso não, entendeu? A gente precisa ter clareza a respeito das coisas de Deus. Jesus ele está falando de um comportamento, Jesus ele está falando de um estilo de vida. Você quer chegar no seu destino final? Você quer chegar no céu,
que é o lugar onde eu estou e o lugar onde eu preparei para você estar, você precisa seguir esse caminho. Qual caminho? Esse comportamento, esse estilo de vida. Você precisa ser como eu fui, ser como eu sou. Você precisa falar como eu falo, andar como eu ando, pisar aonde eu piso, ser como eu. Você precisa ter o mesmo comportamento que eu tenho. A gente já falou sobre isso também, né, em Filipenses 2:5, gente. Então, para nós chegarmos ao céu, nós precisamos mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. A gente precisa entender que ninguém tem acesso à casa de Deus, à casa do Pai, sem antes passar por esse caminho, por esse estilo de vida, por esse padrão, por esse comportamento que é revelado e impresso em Cristo Jesus, amém? Então o caminho é esse, não tem outro caminho. Jesus diz o seguinte, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você perceber aí na sua Bíblia, meus amigos, vai estar escrito justamente isso, ninguém vem ao Pai. Jesus, ele não diz ninguém vai ao Pai. O certo seria Jesus falar, olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque ele não estava no céu. Mas aí que a gente se engana. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele usa um verbo aí que aparentemente parece que está errado, mas não está errado. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles são um só. É o que nós chamamos na teologia de trindade. Essa palavra não tem na Bíblia, a gente também já sabe disso. A palavra trindade é um teologismo, isso não existe na Bíblia. É só uma forma da gente entender um Deus que é três e é um. Então Deus, ele é tanto Cristo, né? Ele é tanto Filho, quanto o Pai, quanto o Espírito Santo. Eles são um só. Como que a gente entende isso, pastor? É como você entender uma perfeita harmonia, uma perfeita concordância. Por isso que na palavra de Deus está escrito assim que nele não existe sombra de variação, porque ele é o mesmo, independente. O que o Filho sente é perfeitamente o que o Pai sente, o que o Espírito sente, o que eles pensam, o que eles... Entende? É uma harmonia perfeita, é uma harmonia plena, não existe sombra nenhuma de variação. Isso nos mostra o poder do nosso Deus, a perfeição do nosso Deus, um Deus que é um, mas é três e é um. E além de tudo, isso nos mostra outra coisa. Jesus, ele está conosco, apontando a direção, ele é quem direciona as nossas vidas, quem nos mostra o norte, o destino correto. Ele é o percurso que nós trilhamos, ou seja, nós não estamos sozinhos no tempo da caminhada, no tempo da jornada, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, então Ele é quem aponta o destino, Ele é o caminho e principalmente Ele também é a nossa chegada. Ele é aquilo que nós encontramos no fim da trilha. Então Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas, amém? Então aqui Jesus está falando o seguinte, olha, quer chegar no seu destino final, que é a casa de Deus, a eternidade em Deus? Seja como eu, faça como eu, tenha o mesmo comportamento que o meu. Então veja bem, seguir a Jesus, meus amigos, não é deixar de construir coisas aqui no mundo. Tem gente que acha que é isso, né? Eu vou seguir a Jesus, então eu vou parar de fazer um monte de coisa, não vou trabalhar, não vou ficar intocado dentro da igreja. Não é isso não. Seguir a Jesus é totalmente diferente. Não é você deixar de construir, mas é você construir tudo na sua vida apontando para Jesus. É você fazer tudo na sua vida apontando para um norte, apontando para um destino. Olha que interessante. Quando você está na academia e está fazendo dieta, você muda os seus hábitos, os seus comportamentos, você muda a sua rotina. Quando você faz dieta, por mais que você frequente um restaurante e as pessoas estão comendo ali aquela comida gordurosa, aquela costela, aquela coisa toda, você vai se controlar e vai comer apenas o que te cabe comer, porque você está em um propósito, você está em uma dieta, você está em um desafio ali com a sua mente e o seu corpo. Então você precisa ter uma postura mediante aquele ambiente. Com Deus é a mesma coisa, gente. Com Deus a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Muitas vezes nós não vamos conseguir mudar o ambiente que nós frequentamos. Isso é fato, né? Quem sabe aí, quem conhece um pouco mais sobre a minha vida, sabe que a Suzy, a minha namorada, ela tá fazendo aí academia, tá em dieta e tudo mais. E certa vez a gente foi lanchar na rua e eu pedi um lanche extremamente gorduroso,
né, aquele podrão da rua, né, aquele hambúrguer cheio de coisa, e ela ficou apenas na salada dela. Então, assim, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o ambiente à nossa volta. Muitas vezes a gente não vai conseguir mudar a realidade à nossa volta. Mas a mudança que a gente tem que ter e o caminho que a gente trilha não é um caminho simplesmente externo, mas é um caminho interno. É uma escolha interna, é uma mudança interna. Talvez na sua casa você não consiga mudar certas realidades aí, por enquanto, né? Porque eu creio que Deus pode transformar a sua família em nome de Jesus. Mas você tem que entender, trilhar o caminho do Senhor é uma consciência, é um comportamento, é um estilo de vida. Por mais que o mundo dite uma coisa, por mais que o mundo fale uma coisa, você está trilhando o caminho de Deus. Por mais que o mundo, por mais que as pessoas na sua volta estejam fazendo N outras coisas, você está trilhando o caminho de Deus. Você não se corrompeu, você não tá pisando em outro lugar a não ser aquilo que Deus tem para você. Sabe, você está falando o que Jesus falaria, está fazendo o que Jesus faria, está agindo como Jesus, então você está no caminho certo. Avalie o seu comportamento. Pastor, será que eu estou no caminho certo? Não sei. Como é que está o seu comportamento? Estar no caminho não é vir na igreja, não. Se você está achando que vir na igreja está no caminho certo, esquece. Não é só isso, não. Se você achar que é só isso, meu querido, seu destino final não é o céu, não. Então, achar que é só vir na igreja, mas chegar na segunda-feira bater na mulher, achar que é vir na igreja, chegar na segunda-feira gritar com pai e mãe, gritar com filho, não honrar pai e mãe, você acha que é só vir na igreja, e aí, eu vou na igreja, aí na segunda-feira trai a esposa, vou na igreja domingo, aí na segunda-feira rouba no trabalho, vou na igreja domingo, aí na segunda-feira, na terça-feira, tá fazendo um monte de porcaria. Você acha que esse é trilhar o caminho do Senhor? Mas não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Então você não vai chegar no céu dessa forma, de forma alguma você vai chegar no seu destino final. Então, trilhar o caminho do Senhor é um comportamento, é um estilo de vida. Não é só você vir na igreja, mas é você parar e pensar, peraí, será que eu estou falando como Jesus falaria? Será que eu não estou sendo muito grosso com a minha mulher? Será que eu não estou sendo muito ignorante com a minha mulher, no jeito que eu estou falando aqui, no jeito que eu estou tratando ela? Será que eu não estou sendo muito ignorante com meu marido? Será que eu não estou sendo muito exagerado com os meus filhos? Será que eu não estou sendo muito impaciente com os meus pais? Será que eu não tenho respeitado tanto? Será que eu estou levantando falso testemunho? Será que eu estou dando palco demais para fofoca, para coisa que eu não deveria dar? Ai, meu Deus, será que, beleza, eu não estou fazendo fofoca, mas será que eu não estou escutando tanta fofoca, tanta bobeira, dando atenção a coisa que não deveria ter dado? Será que eu não estou roubando demais, não? Será que eu não estou pecando demais, não? Então, é isso aí que você tem que avaliar. Quer saber se está no caminho certo? Avalie o seu comportamento em nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui, ó. Mateus 7, 13 e 14. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, escreva um amém em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês estão comigo? Ó, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Vamos ver o que está escrito aqui em Mateus 7, 13 e 14. Quero que vocês prestem bastante atenção. Como eu disse, nós seremos breves aqui na nossa palavra. Mateus 7, o versículo 13 e 14. Está escrito o seguinte, ó. Entrem pela porta estreita, pois largo é a porta e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, gente, olha só o que está nos dizendo aqui. Existem duas portas, dois caminhos. Um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo, meus amigos, significa essa falsa sensação de liberdade que nós temos na vida. Significa atender os desejos do nosso coração. O caminho largo é esse. Qual que é o caminho largo, pastor? O caminho largo é o caminho de facilidade, onde você vai atender as suas vontades, onde tudo pode. Isso não tem nada a ver, eu vou fazer mesmo. Eu sou o dono de mim mesmo. Né? Gente que acha que é dona de si, dona da própria vida. Eu sou dono da minha própria vida, eu sou rei da minha vida. Então esse é o caminho largo, gente. Entende? Graças a Deus eu tenho um entendimento que eu não sou dono de mim. Quem é meu dono é Deus, porque Ele que comprou com sangue lá na cruz do Calvário, Ele que pagou um preço que eu não podia ter pago. Então a minha vida não é minha mais. A minha vida, na verdade, nunca foi minha. Ela sempre foi de Deus. Então você tem que ter esse entendimento também. Então o caminho largo é o caminho que representa
as facilidades do mundo, gente, os desejos do nosso coração, a vaidade do nosso coração. Então, isso significa estar no caminho largo, passar pela porta larga. Então, a gente precisa entender o seguinte: não é porque a gente conhece o lugar que a gente sabe como que chega nele. Olha só que interessante, eu conheço diversos lugares por foto. Talvez você também conheça diversos lugares. Não, eu conheço diversos lugares. Sei como que é, sei a cultura de lá, sei o que tem lá, porque eu já vi por foto. Mas agora como que chega lá é totalmente diferente. Tem lugar que eu sei como é, sei aonde é, mas eu não sei como que chega. E isso acontece até aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora eu visitei um camarada aí uma vez. E aí fui lá na casa do cara, vi lá o bairro do cara, tudo mais, não sei o que. Agora, se você falar pra mim que eu tenho que voltar lá e eu tenho que ir sozinho, eu não vou saber chegar. É claro, né? O Uber leva, mas você fala assim, ó, vai andando aqui até chegar lá. Eu não sei, gente. Por mais que eu saiba como que é a casa do cara, o que tem do lado, o mercadinho que tem na frente, eu não vou saber sair daqui do Parque Alfred sem mapa, sem GPS e chegar lá. Então tem muita gente que sabe tudo sobre o destino e que está na igreja, sabe tudo sobre o destino, sabe tudo sobre o céu, sabe a cultura do céu, o que tem no céu, as ruas que são do céu, que é tudo de ouro, que não sei o que, sabe tudo, dá uma aula de escola dominical, mas não sabe como que chega lá, se perde por não saber o caminho, não sabe o caminho, acha que sabe, mas não sabe. É igual o jovem rico, fazia tudo, mas não sabia o caminho, não seguia o caminho. Tem gente que é assim. E tem gente que é pior ainda, né? Tem gente que fala assim, beleza, pastor, eu sei qual que é o caminho. O caminho, já que o Senhor falou, é ser como Jesus. É seguir a Jesus. É passar por Jesus. É ter o mesmo comportamento que Jesus. Mas existe uma diferença entre você saber o caminho e você estar no caminho. Como eu já disse aí no começo. Tem uma diferença muito grande entre saber o caminho e estar no caminho. Então, como é que você sabe se está no caminho? Avaliando aí o seu comportamento, né? Tem que ter entendimento se você está ou não está no caminho. Então, olha só. Essa porta larga diz respeito às nossas vaidades, aos desejos do nosso coração. Isso é a porta larga, o caminho largo. E aí, em Jeremias 17, o versículo 9 e 10, vai falar justamente a respeito do nosso coração. Vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Quem que pode conhecer o nosso coração? Olha só, aí vai falar depois, né, que é somente Deus, né? Deus é quem esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Então, olha só o que está escrito em Jeremias. O nosso coração, o coração do homem, ele é duas coisas. Primeira coisa, ele é enganoso. A gente tem que entender isso. Segunda coisa, ele é extremamente perverso. Olha olha o que a palavra de Deus nos diz, que o nosso coração, além de enganoso, é extremamente perverso. Gente, não sei se vocês já pararam para poder pensar, mas existem certas situações que a gente passa na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Né? Você já passou por isso? Sim ou não? Eu já passei por isso. Se você não passou, glória a Deus pela sua vida. Você é um santo, já pode subir para o céu. Mas agora, se você não, né, você passou, você sabe o que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando. Existem coisas na nossa vida que a gente para e a gente fala assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Nossa, por que eu fiz isso? Para que eu cheguei nesse ponto? Por quê? Porque a gente foi dando atenção para os desejos do nosso coração. O nosso coração, ele é maldoso, ele é perverso. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Minha mãe sempre falava a respeito disso. Um abismo chama outro, um abismo chama o outro. Então, você vai fazendo certas coisas, por menor que seja o seu comportamento ali, você vai vendo que aquilo ali vai virando um hábito, vai virando uma bola de neve, aí daqui a pouco você está fazendo outras coisas e outras coisas e outras coisas, e de repente você se vê no fundo do poço, gente. Você vê num lugar que você não deveria estar. Você está tendo um comportamento que você não deveria ter. Aí você vai e para e fala assim, meu Deus do céu, para que eu fiz isso?
Por que eu respondi desse jeito? Por que eu tive essa atitude? Por que eu tive esse comportamento? Não era para eu ter feito assim, não era para ter feito dessa forma. Por quê? Porque nós demos atenção demais para os desejos do nosso coração. A palavra do Senhor diz, meus amigos, que nós devemos adorar a Deus com o coração, né, com o nosso sentimento, as nossas emoções, mas também com a nossa mente, com a nossa consciência. Nós devemos adorar ao Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Porque se a gente adorar a Deus só com o nosso coração, nós estamos fadados a errar. Olha que poderoso isso. Nós temos que adorar com o coração, mas também com o entendimento. Então veja bem, se a gente adora só com o coração, estamos sujeitos a errar, a frustrar, a ficar decepcionado. Sabe por quê? Porque o nosso coração é isso, ele é enganoso, ele maquia coisas que não existem. Gente, é simples. Tem dias que você ama, tem dias que você não ama. Todo mundo já passou por isso. Num momento tá amando demais. Meu Deus, eu amo fulano, não sei o quê. No outro momento você não consegue nem olhar na cara. Você fala assim, não, chega, não quero mais me envolver, não quero ter relacionamento. Esse é o nosso coração, volátil demais, que se altera demais. Uma hora tá de bem, outra não tá. Uma hora ama, outra não ama. Uma hora se move em compaixão e outra hora se arrepende de ter se movido em compaixão. Ai, pastor, eu não sou assim não. Então, meu amigo, se isso não é pra você, sobe pro céu. Não sei o que você tá fazendo aqui não. Mas essa é a realidade do ser humano, meus amigos. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Gente, olha só. Eu tava entrando no mercado esses dias, né, na farmácia, e tinha um cara lá na porta pedindo dinheiro. E eu tava com pressa, não queria dar atenção pro cara. Tava com pressa, falei assim, ai meu Deus do céu, não quero ficar parado aqui conversando. Aí o que eu fiz, gente? Eu peguei a primeira nota que eu tinha no meu bolso e entreguei pro cara. Ajudei o cara, fiquei, né, eu fiquei eu fui movido por compaixão, entende? Eu falei assim, poxa vida, o cara tá aqui, tá com criança no colo, né, não sei o que. Me movi em compaixão, peguei ali e entreguei pra ele. Mas eu nem vi o que eu entreguei não. Na hora que eu cheguei lá na farmácia pra pagar a conta, que eu fui perceber, gente. Falei assim, meu Deus, peraí, se a nota de 2 tá aqui, eu dei a nota de 20 pro cara. Meu Deus do céu, dei 20 pro cara, meu Deus. E aí eu fiquei todo preocupado, aí depois eu falei assim, não, peraí. Que Deus abençoe o cara, né? O cara tá com a criança ali, que ele não use pra outras coisas, que ele não use pra drogas, né? Aleluia. Mas por alguns instantes eu tinha me arrependido do que eu tinha feito. Entendeu? Eu falei assim, meu Deus do céu, mas que coisa. Me movi em compaixão e depois já estou me arrependendo disso. Isso é o nosso coração volátil, o nosso coração que muda toda hora. Então assim, a gente precisa entender, nosso coração é enganoso. E quando nós adoramos a Deus, a gente não tem que adorar só com o nosso coração. Sabe por quê? Porque senão você vai começar a adorar só quando tudo está bem. Só quando tudo está favorável para você. Se você adora a Deus só com o seu coração e só por uma emoção, no dia que tudo tiver de ponta cabeça, você não vai querer nem vir. Se você adora a Deus também só com o seu coração, certamente você deve vir só por conta dos dias ruins. E quando tudo estiver bom, você esquece. Entende, gente? Sabe, você não busca a Deus apenas por sentimento. Sabe, você não busca a Deus, você não ora a Deus só por sentimento. Você não está no Café com Cristo só por um sentimento, mas você está por uma convicção, é uma certeza. Não é só um sentimento, não é uma emoção. Não é só levantar a mão no domingo, chorar, mas é saber o porquê que você está levantando a mão. É saber o porquê que você está chorando. Não é um sentimento somente, é uma certeza. Peraí, o meu Deus é o Criador do universo, então eu estou adorando a Ele, eu estou orando, eu estou me movendo, eu estou me quebrantando. Isso gera muito mais poder nas suas atitudes, no seu comportamento. Porque se for um sentimento apenas, meus amigos, você vai tratar a presença de Deus como um supermercado. Você vai pegar o que te falta, vai embora para sua casa, e aí só no fim do mês, quando faltar mais um pouco de fé, de harmonia no seu lar, de amor, que você vai querer voltar para a igreja e pegar mais uma porção. Sabe, pessoas movidas ali pelo sentimento. Uma hora tá bem, outra hora se arrepende, não tá mais bem. Mas você não é assim. Nós não somos assim. Nós nos movemos por uma certeza. A gente ora porque a gente sabe que a nossa oração é poderosa, que Deus ouve a nossa oração. A gente jejua porque sabe que o jejum nos aproxima de Deus.
a gente profetiza, a gente se move em autoridade, porque a gente sabe que o Senhor nos concedeu tal autoridade. Então é uma certeza, não é um sentimento somente, não é uma emoção, não é um arrepio somente, mas é uma certeza, sabe? Isso que vai te sustentar. Porque no dia que você vir no culto e não sentir o arrepio, não se quebrantar, você vai achar que o culto foi ruim. Mas o culto não precisa ter isso para ser bom. O culto só precisa ter uma coisa: clareza, entendimento. O café com Cristo não foi bom hoje. Nem chorei, pastor Silas nem... então, meu querido, o que está te movendo está errado. O que te move não é só sentimento. O que te move é convicção. Amém? Você tem que pensar assim: poxa, ouvi o café com Cristo e eu entendi tudo o que o pastor falou. Glória a Deus, cara. É isso que é a palavra. Tem que gerar entendimento para sua mente, tem que gerar libertação para o teu coração. Amém? Quem está comigo, diga amém aí no chat, mais uma vez. Diga um glória a Deus, gente. Vão participando aí comigo em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Aleluia? Então vamos seguir. Veja bem, ó. Então a porta larga representa os desejos do nosso coração, né? O caminho largo é as vontades do nosso coração, os desejos do nosso coração. E se a gente começar a atender esses desejos, a gente vai ver a perversidade que a gente vai se tornar. Eu li uma reportagem no domingo, gente, no sábado, que eu falei assim: meu Deus, tomara que seja fake esse negócio aqui. Sabe, uma situação acontecendo lá na Alemanha, eu não vou nem citar não, porque eu não tenho nem certeza se é verdade, mas um negócio que me tirou da minha zona de conforto. Eu falei assim: meu Deus, que absurdo é esse que eu tô lendo. Que perversidade é essa que eu tô lendo? Que maldade é essa que eu tô lendo? Não acredito que isso é verdade. Então, se a gente der atenção para o desejo do nosso coração, a gente vai ver o quão perverso a gente vai se tornando com o tempo. Então, olha só. Essa é a porta larga, o caminho largo. Agora existe um caminho estreito. E o caminho estreito, meus amigos, é o caminho mais difícil que tem. Não tem jeito. Caminho estreito é caminho difícil. Você está achando que cristianismo é facilidade, é uma vida de facilidade? Você está enganado, você está enganada. É campo de guerra, é igual Paulo vai dizer: luta o bom combate. É luta, é desafio, é vencer gigante, é passar pelo deserto, é enfrentar tempestade, é enfrentar naufrágio, é enfrentar calúnia, é enfrentar falsa acusação, zombaria. Isso aí que é ser crente. Quer ser crente? É isso aí que você vai ser, vai passar por isso tudo aí. Mas em tudo a gente é mais do que vencedor. Glória a Deus por isso. Em tudo nós temos paz, em tudo nós temos alegria, em tudo nós temos satisfação, em tudo somos prósperos, em tudo, porque a gente tem a presença de Deus. Mas agora tem um custo. Você tem que avaliar esse custo aí para ver se você quer seguir ele ou não. Então vamos entender aqui uma coisa: o caminho estreito, apertado, é um caminho de dificuldade, de luta, de adversidade. Eu lembro como se fosse hoje. Fui eu e minha família numa serra lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Chama Serra do Caraça. Meu pai tá aí no chat, minha mãe tá no chat, não vai me deixar esquecer. Vocês lembram disso, né, pai? Serra do Caraça. Tinha uma trilha que dava para uma cachoeira lá nessa serra, né? E era mais ou menos umas 4, 5 horas andando. E eu fui junto com a minha irmã. A gente inventou de ir. A gente falou assim: não é possível que a gente vai ficar aqui e não vai lá na cachoeira ver a cachoeira. Então a gente foi, eu e minha irmã. Gente, inúmeras vezes nós pensamos em voltar. Nossa, inúmeras vezes a gente pensou em voltar, fazendo: meu Deus, tá longe demais, tá distante demais, tá... não chega nunca. Esse sol quente, rachando, uma trilha horrorosa, um troço todo apertado, cheio de pedra. Toda hora a gente falava assim: não, vamos voltar, vamos voltar. Então assim, gente, na caminhada com Deus é a mesma coisa. Você vai querer voltar o tempo todo. Toda hora o diabo vai falar assim: por que você não volta? Por que você não retorna? Por que você não... deixa isso pra lá, vamos voltar. Dá tempo de você voltar ainda. Então, a vontade de voltar sempre vai existir. E eu lembro que eu e a minha irmã, a gente ficou nessa estrada por muito tempo. E aí, lá na frente, a gente começou a escutar o barulho de água. E isso gerou muita expectativa no nosso coração. A gente ficou animado com isso. A gente já tá escutando o barulho da água caindo. Não sei se a minha irmã tá no chat aí para poder se lembrar também dessa história. Então, a gente começou a escutar o barulho da água caindo. E a gente falou assim: tá chegando, vamos mais rápido. A gente acelerou o nosso passo. E aí, na hora que a gente chegou lá na frente, parece que o que tava difícil, parece que piorou. Por quê? Porque em vez da gente sair debaixo da cachoeira,
A gente saiu em cima da cachoeira, gente. A gente ainda teve que descer um negócio mó perigoso, cheio de água, tudo molhado. Nossa, só Jesus. Mas no fim das contas, valeu a pena. Valeu a pena demais. Que visão linda, que lugar lindo. A gente entrava dentro da cachoeira assim, um negócio lindo demais, perfeito demais. Então olha que interessante, meus amigos. O caminho vai te fazer querer voltar, vai te cansar, nossa, você vai falar que não vou dar conta. Você não dou conta. Quando chegar na hora que você vê a porta lá, você vai assim, meu Deus, eu não vou passar nessa porta. Eu não vou dar conta. Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? E aí você vai e consegue entrar. Então olha só. O caminho é difícil, gente. Mas a recompensa vale a pena. É isso que eu quero deixar no coração de vocês. A recompensa vale a pena. O destino final vale a pena. Sabe? Vale a pena, gente. Vale a pena. Na hora que você vê o resultado daquilo que você caminhou, daquilo que você fez, você vai falar assim, meu Deus, como foi bom ser fiel, como valeu a pena servir o Senhor, como valeu a pena permanecer no caminho. Meus amigos, o caminho estreito também diz respeito a relacionamento. Estar num caminho apertado é estar num relacionamento, é ser lapidado dos nossos relacionamentos. Vou contar só mais um testemunho aqui pra gente poder orar, amém? A gente não vai ter a outra canção, não. A gente já vai orar de uma vez para respeitar o nosso horário. Então eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida, tá bom? A tia Gil aí, precisa também mandar os pedidos não, tia Gil, porque senão vai ficar muito em cima. Mas eu vou contar um testemunho aqui para vocês rapidinho antes da gente encerrar. Olha só que interessante. Quando eu era adolescente, eu tava ali no ensino médio, eu pegava o metrô lá em Belo Horizonte todo dia, mais ou menos umas 6h30 da manhã. Todo dia. Eu acordava e pegava o metrô mais ou menos 6h30. E gente do céu, meu pai tá aqui no chat. Ô pai, que bom que você tá aqui. Nossa, você lembra das coisas. Muito bom, né, gente? Todo dia, meus amigos, um metrô lotado, mais lotado, mais lotado, mais lotado, mais lotado, que era só Jesus, cara. Que metrô lotado. E eu de mochila nas costas, aquela correria, que é tanto de gente. Tinha vezes, irmãos, que eu ficava lá esperando, via um metrô mais vazio e não vinha. Aí eu via minha irmã chegar também para pegar o metrô, para ir trabalhar, e a gente ia nós dois naquele metrô lotado, aquele absurdo. Quem já pegou ônibus lotado aí, coloca um misericórdia no chat. Vamos lá. Quero saber quem que já pegou ônibus lotado. Você já pegou ônibus lotado? Põe aí no chat, misericórdia, que eu vou saber que você também pegou esse ônibus lotado e sabe do que eu tô falando. Você já enfrentou isso aí? Coloca aí, misericórdia, meu Deus. Então, gente, muito ruim, cara. Eu lembro que de manhã, 6h30 da manhã, Rafael, o pessoal com CCzão, entendeu? 6h30 da manhã, como é que pode? Nem começou o dia, o cara já tava naquela nhaca, aquela pizza debaixo do braço, só Jesus, umas mulheres com os cabelos impregnados de creme, pingando nas costas, pingando no chão. Nossa, Deus do céu, haja paciência. Então, gente, o que acontece? O caminho apertado, o caminho estreito, querendo você ou não, vai gerar relacionamento. E meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, pro seu coraçãozinho bonito dessa manhã. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas é junto que a gente vai chegar no nosso destino final. É junto. Sabe, meus irmãos? Tá no caminho apertado nos ensina a ser mais paciente, mais amoroso, mais solidário. Nos ensina a sustentar o nosso irmão e a reconhecer os defeitos do seu irmão. Talvez de manhã ali eu não tinha ali o CCzão, né? Mas talvez podia ter o bafo, que é bafo de carniça. Então, gente, é cada um no seu defeito, na sua dificuldade, porque perfeito é só Jesus. Só Jesus que é. Mas é assim que a gente vai. Nesse caminho apertado, estreito, todo mundo imperfeito, todo mundo com dificuldade, todo mundo com limitação, mas no final vai valer a pena. Vai todo mundo junto mesmo, se espremendo, se apertando, mas lá na frente vale a pena. Lá na frente a gente vai chegar, a gente vai conseguir. É junto que a gente vai conseguir. O caminho largo te faz ficar sozinho. Você tá num ônibus e tem lugar para você sentar distante das pessoas, você vai sentar distante. Você tá no metrô e tem lugar vazio para você sentar distante, você vai querer sentar distante. Agora, quando
no caminho largo não tem jeito. Você tem que estar junto, você tem que estar perto, você tem que estar ali. Gente, o metrô que eu pegava de manhã era tão apertado, mas tão apertado, se eu levantasse o pé, alguém colocava o pé no meu lugar. Se eu levantasse os 2 pés, eu nem caía. Eu ficava flutuando lá de tão apertado que estava. Então, veja bem, o caminho apertado, ele te possibilita também evitar as quedas. Não tem como cair, gente. Como é que cai de um ônibus lotado? Como é que você vai cair do busão lotado? Como é que você vai cair de um metrô lotado? Não tem nem lugar para você cair, não tem espaço. Então, se você está nesse caminho de Jesus, por mais que você tenha aí as suas limitações, os seus defeitos, você tem menos risco de cair. Você tem menos risco de se acidentar, de se perder no pecado. Diferentemente do caminho que dá a perdição, que é o caminho largo de facilidades. Então, meus amigos, é isso aí que eu tenho para compartilhar com vocês. Nós vamos juntos nesse caminho, apertado mesmo, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, mas é um sustentando o outro, é um do lado do outro, é um suportando o outro. Cada vez que na estrada que a gente está seguindo der uma agitação, você saber que tem alguém ali do seu lado que está te segurando. E é assim que a gente vai até chegar na glória do nosso destino final, que é a casa de Deus, no nosso norte, que é a presença de Deus, que é a eternidade com Deus. Que isso motive seu coração, que isso inspire seu coração. Saiba escolher, escolha o caminho estreito, mas que dá um destino poderoso, sobrenatural e eterno para a sua vida, de vida abundante, de paz plena. Seja como Jesus, trilhe o caminho de Jesus, tenha o mesmo comportamento que Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse caminho não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à nossa eternidade com Deus. E é esse caminho que a gente tem que trilhar, amém? Se você crê nisso, coloca aí no chat: eu creio, eu recebo dessa palavra em nome de Jesus, que nós vamos orar, amém? Se você crê, mais uma vez, coloque aí: eu creio e recebo dessa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso alimento. O Senhor Jesus é a água da vida, a água que dá a vida. Muito obrigado, Deus. Nessa manhã nós escolhemos o caminho estreito, Jesus. Escolhemos, Pai, o caminho que leva à eternidade. Nós, Deus, deixamos para trás aquilo que já passou e avançamos para aquilo que está diante de nós. Nessa manhã nós esquecemos do nosso passado e avançamos para o nosso futuro, que está reservado no teu coração. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor está nos aguardando e que existe uma morada celeste para nós. Como é bom saber, Jesus, que por mais que nós passemos aqui por adversidades, por mais que nós passemos aqui por tempos de desafio, existe um destino, existe um norte para nós. E esse norte, esse destino é a tua presença. Muito obrigado, Pai. Molda o nosso caráter, fortaleça o nosso caráter, nos faça sermos homens e mulheres melhores. Nós amamos a tua presença, não existe nada mais do que amamos a não ser a tua presença. Deus, eu oro por cada irmão e por cada irmã nessa manhã. Oro por aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de libertação, de conversão, aqueles que estão passando por tempestades, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha trazer conforto, força, ousadia e que a tua presença acalme, cesse toda e qualquer tempestade. Nós te amamos, Jesus, e oramos no teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, finalizando esse café, eu quero te lembrar uma coisa. O seu passado não pode te paralisar. Entenda isso. O nosso passado só tem um objetivo: nos impulsionar para o nosso futuro. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória o que nos dá esperança. Ou seja, trazer à memória algo que está no passado, que já aconteceu. Então o passado ele só serve para te dar esperança. Agora, se ele não tem feito isso, você precisa fazer como Paulo fez. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo adiante para o prêmio soberano que está em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Então entenda, se o teu passado tem te prendido em culpa, em condenação, em vergonha, em medo, é tempo de você deixar o seu passado onde ele deve estar e seguir o caminho, trilhar o caminho de Jesus, avançar para o alvo que é Jesus. Agora, se o seu passado ele tem inspirado você, te dado força, se você tem lembrado de testemunhos, isso tem te inspirado, amém.
realmente traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se de que Deus fez e que Ele continuará fazendo em nome de Jesus. Amém? Você tem essa palavra, mas que contudo, você nunca, jamais deixe de trilhar o caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe. Se você pode, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a presença maravilhosa de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre aqueles que você ama e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Um dia abençoado, uma terça-feira abençoada, um forte abraço e a gente se vê em breve, gente. Fiquem na paz. Tchau, tchau.